Então, nós vamos para a base de dados das paradas dos STS. Então, a gente tem aqui, só para retomar um pouco o nosso raciocínio, eu tenho, sim, o início da parada, e tenho o fim da parada, e tenho o início da próxima parada. Então, eu tenho a condição de calcular o tempo desde o início ao fim da parada, que é o tempo do reparo, time to repair, né? E depois eu tenho o tempo entre paradas aqui, pegar esse caso, que ele é justamente quando iniciou essa parada e quando finalizou a anterior, né? Então é bom estar com os seus dados bastante, assim, eles têm a medição do tempo, ou seja, o momento exato do evento tem que estar muito bem, precisamente localizado nas bases de dados, né? Então essa aqui é uma atividade que eu não abordei aqui, mas vocês devem tomar bastante cuidado com essas variáveis de tempo aqui. Muitas vezes os sistemas, eles têm vários tipos de tempo para cada evento, então localizar bem e fazer transformações, né, nesses dados de tempo é muito importante para você ter exatamente o momento de cada coisa, né? Então, aqui, dito isso, né, que isso aqui é um problema de cada sistema que guarda essa informação de tempo, a gente precisa ter bastante cuidado, né, com essas duas variáveis aqui, que é a nossa mãe aqui, para a gente fazer uma boa análise dos tempos aqui, né? Muito bem. Eu vou transportar esses dados lá para o Minitab. Eu já fiz aqui, talvez, só para a gente, os histogramas, né? Vamos dar uma olhada nos histogramas. De maneira geral, o tempo para reparar, que era umas 8, 9 horas de média, né? Que a gente tinha calculado. Então, olha lá. Aqui 10, né? 5, aqui vai até 5 esse espaço aqui, essa faixa, né? 5 e pouquinho, 5,5 e tal, 5,6. Então, veja, tempos de reparo concentrados aqui abaixo de 10, né? Então, tem uma cauda longa para tempos de reparos altos ali, né? Esse é o histograma do tempo de reparo. O histograma do tempo de até a falha, isso é em minutos, hein? É coisa de 10 minutos, né? Agora, o tempo até falhar de novo, né? Vamos ver o histograma. Aqui já é de 0 a 0,58, aqui é dias, né? Eu tomar cuidado com essa variável. Ela está em dias aqui, né? Então, tem momentos que levam 7 dias, tem momentos que levam nada, né? Quase nada. Ele partiu e parou novamente, né? Nessa quebra aqui. Eu posso me perguntar, né? Posso me perguntar aqui, será que uma pergunta que está fora do nosso PDSA, como eu vi esse caso aqui, será que esse caso está relacionado com o tempo de reparo? Ó, mas de uma maneira como assim? Ó, olha, reparou tão rápido que ele quebrou de novo logo em seguida, né? Talvez a gente possa fazer uma análise aqui, tô pensando junto com vocês. Será que o tempo de até a próxima falha depende se ele reparou rápido ou devagar, né? Como eu faço isso? Então, olha a pergunta que eu fiz agora o tempo até a próxima falha, será que depende do reparo da falha anterior de, de quebra, né? Então, veja, aqui eu preciso falar assim, esse tempo é até esta falha, né? Essa falha número 5 aqui, ou da linha 5, esse tempo de falha. Então, quanto tempo demorou para chegar nesta falha? Então, é a diferença dessa data e essa data. Então, é justamente, ó, 1 minuto. 1 minuto. Então, esse tempo depende do reparo da falha anterior. Olha, essa aqui é o reparo da falha anterior. Não adianta eu
querer relacionar, provavelmente não vai ter relação entre o tempo da própria falha e o tempo de reparo da própria falha. Vou inserir, como é que eu faço relações entre duas variáveis numéricas? Duas variáveis numéricas, eu tento ver relação num gráfico de dispersão, né? Olha lá. Aqui, nós estamos vendo o tempo de reparo, e será que o tempo de falha, né? Depende, não parece ter nenhuma relação, né? Está muito espalhado, né? Esse contexto aqui. Estou fazendo ao vivo e a cores com vocês, estou me perguntando. Posso até tirar um coeficiente de correlação aqui, né? Igual a correlação dessa matriz D com esse outro, as duas. Deve dar um coeficiente de correlação que próximo de zero. Olha lá, 0,7. Está muito baixo a correlação. Podia até fazer um teste no Minitab depois, para ter um p-valor dessa correlação. O que eu poderia fazer é para tentar ver se o tempo de falha da falha anterior depende do tempo de reparo, tempo de falha da próxima falha, dessa falha, depende deste tempo anterior. Então, eu preciso fazer um movimento, vou copiar e colar aqui essa variável. Então, eu vou colocar separado aqui para não. Esse aqui é o tempo desta até que demorou para chegar esta falha. Então, assim, o tempo desta falha depende do tempo de reparo da falha anterior. Então, vou colocar aqui, só para a gente colocar a coluna no lugar certo, né? Vou colocar aqui, ó. Agora eu vou fazer um lag nessa coluna. Que lag? Lag é avançar ou não, né? Esse aqui é o tempo de reparo desta falha. A falha anterior eu não tenho, né? Então, esse tempo aqui é desta falha. Então, é a falha anterior à próxima falha. Então, vamos colocar um lag. Vou selecionar tudo. Vou colocar um lag, vou fazer manual mesmo. Pronto. Podia ter feito pelas contas lá e tal, mas vou colocar um lag aqui, né? Então, esse aqui é um valor faltante, esse aqui é um outro valor faltante, que eu não tenho. Esse aqui é o último aqui, né? Esse é o tempo até esta falha, quanto durou para ir falhar de novo, e depende do tempo da falha anterior, tá aqui a falha anterior, certo? Então, estou relacionando esse tempo com este tempo aqui, né? Então, agora eles estão alinhados aqui, certo? Esse eu não vou poder alinhar com ninguém, então não tem problema, vou deixar quietinho. E, para mim, eu tenho um Y aqui, ó. Sempre eu faço um gráfico de dispersão, Y depende de X, né? Essa é a ideia, né? Isso todos os engenheiros adoram modelar essas coisas, né? Qual é o meu Y, qual é o meu X? Eu posso falar assim, ó, o tempo até a falha depende do tempo de reparo anterior. Então, no Excel, para a gente fazer o gráfico corretamente, eu tenho que colocar do lado de cá, ó. A gente sempre fala X, Y. Então, esse aqui é meu X. Né? Estou dando umas dicas analíticas aqui, bem simples, mas muita gente se confunde. Não sei se isso chover muito no molhado, mas é assim, eu vejo até trabalhos, né, em que a pessoa fez ao contrário. Falou assim, peraí, quem que depende de quem? O tempo da falha atual depende do reparo anterior. Aqui eu vou colocar reparo anterior. Pronto, agora está tudo arrumado, né? Se eu estou fazendo alguma bobagem, está ao vivo isso aqui, não tinha pensado nisso, vocês me falam, mas eu acredito que está tudo certo. Vou fazer um gráfico de dispersão e não apareceu nada visivelmente.
né? Provavelmente não, porque são falhas de tempos anteriores e tal, mas podia ter se o tempo, porque, né, podia ter uma relação aqui, né? Ah, muitas vezes eu vejo se tem uma relação, tentando colocar uma linha de tendência, né? Porque, assim, ó, provavelmente não tem quase nada, né? Isso quer dizer assim, não tem, não tem. Se tivesse mas seria visível, né? Uma correlação. Isso aqui eu não estou vendo correlação, porque, não, assim, não é quanto maior o tempo do reparo anterior, maior o tempo até a falha. Consertou, demorou para consertar a anterior e demorou para falhar, né? Depois. Ou consertou muito rápido, por isso que a falha aconteceu mais rápido. Não, então não tem. Essa é uma pergunta que podia acontecer, viu? Podia acontecer em dados, aparecem coisas que a gente tem que fazer a pergunta, e se não der para responder, se der para responder, a gente responde, né? Se tem a diferença. Vamos ver a correlação. Igual a correlação, só para a gente fazer a análise logo no Excel, né? Opa, é isso, ponto e vírgula, a segunda matriz aqui, né? Correlação negativa fraca, né? Tanto é que a retinha estava bem para baixo, ou seja, não tem correlação, precisa fazer o p-valor e tal, mas não tem correlação. Então, assim, realmente nós temos aqui tempos até independentes do reparo, essa é a ideia. O tempo de falha depende do reparo anterior? Não depende. Então, tá, vamos seguir em frente com a análise dos tempos como se fossem variáveis independentes, o tempo de reparo e o tempo de falha, tá bom? Essa é uma questão que poderia ter aparecido, né? Tá bom. Aqui tem um zero, será que é zero mesmo? Não, tem um tempinho, ó. Se aparecesse um zero, zero absoluto aqui, que é um zero assim, quase de sistema mesmo, né? É um erro de sistema, e o Minitab ia reclamar para calcular tempos lá, entendeu, pessoal? Então, isso aqui é uma coisa que eu fico olhando para quando eu tenho uma base de dados que tem coisas muito próximo de zero, né? É que está em dias, né? E tem dias altos e tem dias baixos aqui, né? Então, procuro zeros absolutos, zero, zero mesmo. Também, se tiver um zero, assim, zero, esse número aqui, esse número zero aqui, na base de dados, ele vai reclamar o Bintap. Ele fala, olha, tem um negócio aí que não é, que é zero. Zero não aceito nessa análise, tá bom? Então, só dicas assim gerais que podem dar problema. Aqui, então, eu vou pegar os dados. Agora, vamos lá. Vou chamar o Minitab novo aqui. Aqui eu tenho o Minitab. E aí, vamos ver o que acontece aqui. Vou com a base de dados aqui, vou Ctrl V. Veio direitinho? Vamos perguntar se veio direitinho. Ó, cuidado, a data está invertida aqui, ó, mas eu acho que ela pegou a mesma data, ó. 11, é 11 de 9 aqui, está invertida. O Minitab deve estar com essa inversão aqui. Vamos olhar. Aqui é 9 de 11 e tal. A única coisa, o único problema aqui da data, né? Mas é só como está mostrando a data aqui. Poder consertar isso, vale a pena a gente consertar. Mas aqui, como as datas estão já em valores calculados, né? A gente não ter muito problema nesse momento. Então, tenho lá 328 casos. E aqui, tá tudo certo? Veio tudo certinho, às vezes, sei lá, ele faz na 329, tá certo, então, porque ele pegou a primeira linha aqui como nome da variável, tá certo? Então, gente, quem não tem muita habilidade de lidar com bases de dados, né? Comecem a ter, porque toda hora na sua vida profissional, um dia você vai cair com uma base de dados e tem que analisar ela, tá certo? Então, base de dados estruturadas, sempre linhas e colunas, que aí para entrar no Minitab ou fazer uma matriz e entrar nos procedimentos do R, tudo é na base de dados, né? Ok, tudo quebra de STS, então o próximo passo é a gente
fazer a análise do tempo do reparo, né? Reparem que eu também não preciso, no Excel a gente tem que selecionar colunas, alguma coisa desse tipo, aqui não precisa selecionar, né? Então, vamos fazer a estatística aqui para achar o provável distribuição que, então, o nosso objetivo é saber qual distribuição ela é útil, né? O modelo, qual o modelo útil, que todos os modelos estão errados, alguns são úteis, né? Essa aí é a frase do, acho que Montgomery, não sei, é uma frase de alguém muito importante que falou isso, lembrei agora. Tempo de reparo, eu ainda não vou usar por variável? Não tenho nenhuma. Vamos especificar, vamos logo de uma vez, lembrar de, assim, de todas as distribuições. Eu vou pegar todas as distribuições disponíveis aqui, a gente vê uma por uma. Censura tem? Não, nesse caso não tem censura, tá? A gente vai fazer logo um trabalho com censura. Então, olha lá, warnings aqui, ó, também, para 3 parâmetros, exponencial 2, né? Aqui tem já uma ideia do AD, vamos ver. Então, vou aumentar aqui para vocês verem direito. Log normal apareceu aqui como candidata, log normal 3 parâmetros, mas ele deu ó, cuidado aqui, ó, não, exponencial 2 parâmetros, pode até ser a 3 parâmetros aqui, depois a gente pode até fazer uma comparação, né? Exponencial 2, ó, normal, as variáveis que admitem valores negativos, que é de valor extremo, não, valor extremo só admite positivo, mas a normal e logística estão muito fora, né? E aqui tem os percentis para cada uma das distribuições, é melhor você ver quando você já decidiu qual é a sua distribuição que você vai adotar, é uma adoção aqui que a gente faz, né? Aqui tem questões de média, erro padrão, olha como, aqui é o erro padrão da média, né? Então, assim, olha como cada distribuição, ela nos dá uma média, né? Que é o MTTF, aqui é Mean Time to Repair, aqui seria o R, de Repair. Então, Mean Time to Repair. O Mean é a média, tá certo? Aqui, na base de dados, você tem o Time to Repair, né? Depois, o Mean Time to Repair vai ser a média, né? E aqui, olha como cada distribuição me dá um valor de média. O pior deles aqui deve ser o valor extremo, né? Ele chutou lá embaixo. Vamos ver agora as distribuições, né? Aqui apareceu, então, a Weibull, que é uma concorrente muito forte, né? Mas ela está, de novo, com esses probleminhas, né? Depois tem a log normal, né? Aparece aqui. Depois tem a exponencial. Olha, a exponencial está quase ajustada. Log logística está... Então, essas aqui estão bacanas. Todas elas estão, na visão de um estatístico, não tão ruins assim, não é de se jogar fora, né? A log logística parece até um pouquinho melhor, né? Depois a log normal aqui, né? E depois, olha só, as de 3 parâmetros, né? Muito coladinhas, né? Bem bacana. Aí, olha só as estimativas de distribuições, a de menor valor extremo. Sim, ela admite valores negativos aqui, é verdade. Porque é valor extremo, né? Então é menor valor extremo. Então, as que admitem valor negativo, que essa retinha aqui, ó, vai para trás do zero, né? Ó, elas estão todas furadas, né? Porque sempre distribuição de tempo é do zero para frente, né? Vejam que essas distribuições são positivo, elas são sempre positivas. As retinhas, elas não vão até valores negativos, né? Posso pegar uma delas aqui, vamos testar isso que eu estou falando, pode ser, vou colocar aqui o valor zero.
ver se ela admite, não sei se ela admite. É um valor próximo de zero, não. Então, fala, nem venha com zero, tal. Ele não gosta de ver valor zero, ó, porque ela nunca vai, essa distribuição, ela nunca vai encostar, ela não vai chegar no zero, então ela não pode ultrapassar zero. Essa é a ideia. Log normal é positivo definido, tá certo? Então, a gente ficaria aqui, nesse caso, com a log normal, tá certo? Ah, por quê? Você não gosta da log logística? Olha, a log normal, a gente se dá bem com ela, funciona bem, ela está muito próxima aqui, então ficaria com a log normal de novo. Então, entre o while e o log normal, é sempre as duas mais concorrentes. Isso é meio particular, assim, é meio de praxe, assim, que eu uso, assim. Ah, quando a log normal está muito próxima, eu prefiro do que a log... Eu conheço mais a log normal, vamos dizer assim. Talvez ela tenha uns problemas aqui, ó. Vamos comentar sobre o gráfico de probabilidade normal da log normal. Vou até fazer fora de todos os contextos, porque esses dados são completos. Eu posso pegar o tempo de falha, tempo de falha, não, tempo de reparo. Posso pegar o tempo de reparo e trabalhar como se fosse aqui. Eu tenho todos os dados disponíveis, então posso usar esse quadro aqui. Né? Esse quadro está me falando o seguinte, ó. Ele me dá até um intervalo de confiança, então, ou seja, esses pontos estão aquém da reta, aquém da reta. Então, veja essa situação aqui, ó. E aqui eu tenho pontos que estão aquém também da reta. Então, aqui, ó, ela está perto do percentil 50, ou seja, o tempo de reparo que 50% dos casos abaixo dele, ou seja, a mediana. Quando chega a mediana, o meu tempo está um pouquinho maior do que o tempo da log normal, mas pouca coisa, né? Não é apesar de que na log normal nós estamos vendo aqui com um eixo na escala logarítmica aqui, né? Ó, 1, 10, 100, 1000, tá certo? Então, cuidado ao observar esses gráficos, né? Aqui, ó, como eu estou na escala logarítmica no x, essa aqui é a escala normal, é como se fosse o papel normal. É assim que a gente faz isso na mão, se eu tivesse aquele papel de logaritmo normal, ó. Eu tenho aqui um papel, ó, 5, 10 e tal, parece que aqui perto dos 50% está bem, a densidade está alta aqui, né? Demora pouco para chegar nos 60, depois vai crescendo aqui, né? Então, a cauda da distribuição normal está aqui, outra cauda da distribuição normal está aqui. Então, esse aqui é um papel log normal aqui. Log normal. Por isso que tem até essa relação, né? E aqui eu tenho. Então, aqui, o que quer dizer isso para mim? Eu estou olhando assim, puxa, os tempos podem ser de 10 minutos, pode ser até de 100 minutos, né? 100 minutos. Pode ser tempos, tem 50% dos tempos está abaixo de algum valor aqui, que não sei se eu consigo. Tem a mediana aqui? Não, não tem a mediana, mas a gente pode ver depois. Então, 50%. Opa, chegou aqui, se eu clicar aqui, vai estar. Acho que não. É engraçado, você passa o mouse, às vezes ele abre a escala de percentil aqui. Não, dessa vez não abriu. Então, o que quer dizer isso? Olha, tempos abaixo de 1 minuto. Tempos muito rápidos, assim, quebrou o negócio, é só o botão que ele ligou e desligou, né? É coisa de segundos, né? Então, tempos abaixo de 1 minuto, quebrou o STS, quebrou, mas é só um botão, alguma coisa assim. Então, ele grava tudo isso. E isso está fora da retinha da log normal. Ela esperaria alguma coisa, esse valor aqui, um pouquinho mais um pouquinho mais tarde, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais tarde. Então, veja, olha, não vai estragar toda a nossa análise por causa dessa cauda, entendeu? Talvez nesse meio aqui, que tem bastantes dados, né, essa diferença seja maior, importante, mais importante. Porque
porque nós estamos, está aparecendo, nós estamos numa escala logarítmica aqui, precisa tomar cuidado, né? Ah, que interessante, ele pega os dados e depois ele some. E aí, aqui no final, a log normal esperaria tempos um pouco maiores, ó, um pouquinho maiores, e aqui os nossos dados estão um pouquinho para trás, essa é a ideia dessa diferença. Então, olha assim, não está tão problemático, é só as caudas estão com algum problema, né? Mas aqui está muito log normal, esse quadro. Então, assim, para um estatístico teórico, muito teórico, ele vai falar assim, nossa, que absurdo que o Roberto está falando. Mas é que eu sou um estatístico mais engenheiro também, né? Então, eu gosto de misturar as coisas, né? Prefiro ser prático, né? Mais prático. Então, tá boa essa distribuição para mim, né? Eu pegaria essas estimativas do parâmetro de locação em escala, e eu trabalharia em função desses parâmetros. Vamos fazer um gráfico de como ficaria a distribuição com esses parâmetros para a gente entender. Uma distribuição log normal. E aqui, locação 1,591. E depois, escala 1,134. Né? Então, essa é a cara da distribuição. Beleza? Então, está aqui nossa distribuição. Veja o que acontece nesse pedaço inicial da distribuição. Uma densidade muito alta. Né? Assim, muitos casos eu resolvo rapidamente. Em alguns casos, eu resolvo demorando demais. O que eu faria, assim, grosso modo, aqui como estratégia, olhando para uma distribuição desse jeito? Assim, pode até durar alguns poucos minutos, né, esse reparo, mas eu ia procurar olhar para essa cauda aqui. Eu falei, poxa, por que está acontecendo essas demoras de 10, 20, 30 minutos aqui, né? Para que eu consiga deixar bem mais, reduzir esse peso dessa cauda aqui, né? A partir dos 5 minutos e tal. Então, olha, o que eu posso fazer para entender essas causas aqui? Precisava ter exatamente o motivo das quebras, né? Para essas quebras a partir, talvez, de 2 minutos para frente, né? Que, assim, tem claramente umas quebras muito frequentes, mas com baixa intensidade, baixo tempo de retorno, e tem umas que demoram muito. Então, vamos procurar reduzir essa cauda. E vamos procurar reduzir a frequência dessas paradinhas, vamos dizer assim. Né? Então, acho que eu ia dividir de novo, assim, motivos que demoram muito para ser reparados e motivos que que demoram pouco, mas são muito frequentes, né? Então, duas estratégias: reduzir frequência de motivos que demoram pouco e reduzir tempo para reparos que são complexos aí, né? Essa é a ideia. Reparos mais complexos. Então, essa cauda está me dizendo isso, né? Ok. O próximo passo aqui, agora vamos falar das falhas, né? Eu posso procurar, né? Opa, essa é outra. Aqui. Vou falar do tempo até a falha para a paralisação da quebra. Então, eu não tenho especificação dessa quebra. Um próximo PDSA poxa, gente, vamos botar o que aconteceu em cada uma dessas quebras, para eu entender que o reparo tem coisas que são muito rápidas, eu preciso entender para não quebrar mais, e tem coisas que demoram muito, 20 minutos é muita coisa. Imagina a operação do porto parado 20 minutos, está todo mundo desesperado, né? Essa aqui, 70 minutos, o pessoal está desesperado, né? Então, essas de alto impacto, né? O que aconteceu e como que a gente faz. Então,
a gestão da manutenção devia ser focada nesses pontos, né? Porque muita gente pega a gestão de manutenção olhando para as quebras só e fica vendo lá o que chega na manutenção, sem ver ela dentro da operação mesmo, né? Os equipamentos da operação, né? Então, aqui a gestão da manutenção muito pobre, né? Do que quebrou, do que trocou, do custo. Se você olha custo de manutenção, você perde a noção do que é importante de fazer manutenção. Quando eu cheguei num terminal nesse porto, vamos dizer assim, a quebra do STS era vista pelo custo. Por exemplo, nessa aqui, provavelmente, ela era importante porque trocou um negócio grande lá, um eixo, um troço lá, um pino, que custa caro, etc. e tal, né? Então, essa aqui era importante. Podia ser importante a quebra por conta de um elemento elétrico, eletrônico, que pifou, é só trocar e tem lá até foi rápido, em 2 minutos os caras trocaram lá, porque tem um emergencial, né? Mas ele quebrou e o custo era grande. Então, fazer um projeto de custo de manutenção, ela, às vezes, vai de encontro, bate de frente com um projeto que é de operacional. Eu preciso da disponibilidade do equipamento, né? Muito bem, vamos falar de tempo até a falha, né? Então, já fica aí um projeto para entender essas quebras aqui, né? Tempo até a falha, né? Vamos ver o histograma do tempo até a falha. Então, é o tempo de falha esse aqui. Quanto maior, melhor. Tá certo? Esse aqui a gente está tentando fazer com que ele fale com menos frequência. Menos frequência significa ele falhar com tempos maiores, né? Então, aqui o tempo de reparo tem que ser pequeno, aqui o tempo até a falha tem que ser alto, né? Concorda? Quanto maior o tempo até a falha, melhor, né, pessoal? Pelo amor. Se for uma falha com risco de segurança, né? Não pode acontecer quase nunca, né? Então, quanto maior o tempo, melhor nesse caso, né? E aqui vale a pena vocês trabalharem com motivos de falha que pode ser incidentes aqui, viu, também, né? Tempo até o próximo incidente, nas mesmas condições, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, a quantidade de incidentes vai influenciar muito nos incidentes mais graves, tem aquela pirâmide dos acidentes, né? Muito famosa, né? Aqui você controlar, então, o tempo entre incidentes é muito importante, né? Então, você monitorar esse tempo entre incidentes pode ser importante e você descrever o tempo até o incidente como um tempo, vamos dizer assim, de falha, né? Do seu sistema como um todo. Então, eu quero, quanto mais para lá, quanto maior o tempo, melhor aqui, né? E aqui eu já vejo que tem um tempo muito curto aqui, né? Até 0,25, aqui essa caixa aqui vai até 0,25 dias aqui, né? Aqui é dias, tá certo? Então, vamos modelar esse tempo aqui. Aqui, vou usar de novo essa modelagem do distribuição de tempo até a falha em dias. E aqui vamos usar todas as... É censurado? Não. Então, vamos usar todas as nossas distribuições disponíveis aqui. O Weibull não vou, a exponencial não vou, logarítmica não vou, com 3 parâmetros, né? Aqui nós temos aqui já... Quem é o nosso candidato aqui, olhando o Anderson Darling? Sem olhar os gráficos? Alguém chutaria aqui? Chutaria não, né? Alguém... O Weibull, isso mesmo, eu escutei o Weibull, né? O Weibull, olha só. Pelo Anderson Darling, o menor, então, o Anderson Darling vai ser do Weibull. Vamos conferir. Tá pequeno? Não tá, zero. Eu quero abaixo de zero aqui e tal, mas, na verdade, isso aqui é uma distribuição aqui quadrado, então
ela só aumenta, né? Então, quanto maior a quantidade de dados aqui, eu não sei se ele tem um divisor, mas provavelmente, às vezes, só aumenta, né? A quantidade de dados. Então, vamos ver os gráficos? Vamos ver. Opa. Já apareceu nossa querida Weibo aqui, ó. Veja só, a log normal não colou. A log normal deixou falha onde, ó? Deixou uma falha básica aqui, logo nos primeiros, na primeira cauda, na cauda da esquerda, perto de zero, né? Mas ela deixou uma falha muito evidente, né? Desculpa usar a palavra falha, mas ela deixou sei lá, deixou a desejar, né? Ela não modelou bem. Quase que o meio aqui, ó, tá com outra inclinação aqui, essa reta, e esse final, né? Então ele não sabe a partir do percentil 90, assim, ele achou que estava mais curto, vamos dizer assim, né? Aliás, a log normal, ela tende, olha só, a log normal, como ela está mais inclinada aqui, ela tende a falar que daria mais para frente, né? O tempo de falha, quando na verdade ele foi mais curto, foi antes de 10. Ele falaria coisas do tipo 50, né? Sei lá, um pouco mais, né? Aqui, ó, 50. Nesse ponto aqui, ele está a cento e poucos. Então, ele falaria que ia dar cento e poucos, quando na verdade não passa de 10. E aqui, o Weibull não, o Weibull ele está mais coladinha, exagera um pouco na cauda, ela vai exagerar um pouco na cauda, ela deve falar um pouco sobre essa distribuição. Fala, olha, vai ter valores um pouco, a cauda vai ser um pouquinho mais pesada aqui, mas ela não vai se distanciar tanto quanto a log normal. Então, a Weibull está fazendo um certo zigue-zague mais controlado em torno da sua reta, né? Então, essa visão, assim, é muito importante de você entender, né? A log logística é parecida com a log normal, ela é sempre meio parecida, assim, tem um jeitão, né? A exponencial não, a exponencial ela fala assim, ó, vai ter mais, o tempo de falha vai ser mais alto aqui do que o esperado, né? E aqui três parâmetros não é para usar, porque tem os problemas lá em cima. E olha só, sempre é normal em logística e valor extremo, elas querendo colocar coisas menor que zero, né? Elas não aguentam esses histogramas aqui, ó, de jeito nenhum, né? Ela não aguenta a normal não aguenta uma coisa dessa, né? Entendeu? Não é a praia dela fazer nada parecido com isso, né? A normal, ela é simétrica, né? Então, chegamos à conclusão de que a Weibull assim, é a menos pior, vamos dizer assim, de todas elas, né? Então, é o modelo mais adequado e útil para a gente trabalhar. Com esse conhecimento, né, a respeito dessa decisão, né, então a gente vai tentar responder aqui o nosso PDSA. Qual comportamento de tempos de quebra? Tempos de quebra seguem uma distribuição log normal, então a gente já achou a distribuição log normal. Qual é o comportamento do tempo até a próxima quebra? Uma Weibull. Então, nós estamos com esses dois modelos aqui já trabalhados com eles. Agora, vou fazer algumas contas com esses modelos, só para a gente ver o que a gente poderia adiantar com vocês. Isso aqui vai ser, depois eu vou explicar com mais detalhes, né? Vamos fazer um gráfico geral dessa distribuição. Aqui, agora, eu vou fazer do tempo até a falha, que é falha, tempo de falha, com o Weibull, sem a censura, né? Sem a censura. O que eu estou interessado em saber? Eu estou interessado em saber as curvas as funções que são complementares à análise da função densidade de probabilidade. Então, por meio da função densidade de probabilidade, eu tentando, modelando a função densidade de probabilidade, que olha no caso como ela é
aqui, ó, FDP, né, a função densidade, nada a ver com a normal. Lembra da normal, como é? É simétrica, parece um sino. Isso aqui não tem nada a ver com sino. Tanto é que essa Weibull, ela tem um parâmetro de forma menor do que 1. Quando ele está menor do que 1, ela fica com essa cara, assim, bem assim, parece uma densidade muito grande perto de zero, depois a densidade vai caindo aos poucos, né? A gente passou rápido aqui, né? Mas eu posso voltar nesse quadro sobre o Weibull, né? Nós estamos falando da Weibull, e esse parâmetro que a gente está falando é o de forma, né? O parâmetro de forma de 0,5 aqui, olha só como ele cai violentamente. Então, veja como a cara do parâmetro de forma bate com o que a gente tinha ali nesse nosso modelo. Então, ó, temos um modelo para casos em que o parâmetro de forma ele abaixo de meio, né? Abaixo de 1, desculpa, abaixo de 1. Então, ele só vai tomar uma cara mais, assim, parecida com distribuições log normal, sei lá, ou normal, né, parecido com o normal, quando o parâmetro de forma for mais acima. Muito bem, esse é para lambda igual a 1, ou seja, parâmetro de escala de 1, né, ó, a média 1 aqui, ó, certo? Então, o parâmetro de escala tem a ver com a média aqui, ó, 1 é para esse parâmetro aqui, 2 aqui, ó, para esse aqui, e aqui é 4, ó, já é a média aqui. Ó. Muito bem, voltando lá, bateu com essa ideia, né, de parâmetro de forma abaixo de 1. Escala 0,44, isso me diz que o tempo está muito próximo aqui, né, a média dela, né? Então, a média está 0,8 aqui, ó, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou até mudar aqui, só para a gente ver essa distribuição. Vou colocar o máximo aqui de 4. Olha lá, ela continua despencando, né? Essa é a ideia. E a FDP é a função densidade, uma densidade muito alta para 0,1, 0,3, tá? E aí vai caindo a densidade, tá certo? Então, mesmo eu aproximando a escala aqui, não dá para ver essa distribuição, né? Isso gera uns efeitos, né? Gera uns efeitos, essa cara dessa distribuição. A escala muito baixa, a forma abaixo de 1, justamente um efeito que me diz o seguinte, que a função sobrevivência, né? Veja que a escala aqui assim, a função sobrevivência é a probabilidade dele durar além, né? De durar além desse valor, né? Já me dá, assim, poxa, 50% aqui, tá difícil da gente enxergar aqui os valores, mas assim, 50% é muito próximo de zero, assim, né? Então, a falha, então, tem muita falha que demora pouco para chegar nela, em termos de dias, né? De dias, sim. Estou falando de dias, né? Então, vamos enxergar um pouco melhor essa função sobrevivência. Depois eu vou explicar melhor essa função como um todo. Então, aqui com a função sobrevivência, vamos colocar aqui alguma coisa do tipo 1 aqui, né? O máximo. E aqui vai ter os 50%. Então, assim, olha, o tempo até a falha, por exemplo, eu já tenho, aqui é dias, né? Bom, vou ter que fazer a conta aí de dias, mas assim, 10% de um dia, 13, 0,13, já 59% dos casos já falharam até 0,13 dias, ou seja, é no mesmo dia, assim, que acontece. Tem mais falhas, tem mais de uma falha por dia, assim, praticamente, aqui. Então, é muito interessante ver a função sobrevivência, que já também é bem decaimento. Aqui a taxa de falha, se vocês já ouviram falar aqui, professor Marcelo,
falou da curva da banheira, né? A taxa de falha, ela é definida como a falha dado que ele sobreviveu até aquele tempo, ou seja, eu tenho 58 anos, né? Qual é a probabilidade de eu falhar, desde que eu já tenho, qual a densidade, na verdade, qual a densidade de falha, qual a taxa de falha de um indivíduo que já durou esse tempo. Então, veja, a taxa de falha está muito elevada logo na cauda esquerda, perto de zero, né? Isso me fala que ele falha muito rápido. Falhas precoces, né? Tem bastantes falhas precoces. Depois, aí ela cai violentamente e a taxa de falha fica lá embaixo, né? Então, assim, ó, se um STS durou mais, então ele tem uma taxa de falha mais elevada, mais baixa, desculpa. Então, assim, é muito interessante essa curva que me diz assim, mortalidade infantil. Tá com muita caso, assim, tá muito precoce, né? A chance de falhar logo em seguida é muito alta, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu vejo nessa curva, né? A taxa de falha, a função, né, a taxa de falha, ela está muito elevada, próximo de zero. Isso me diz que ela falha muito precocemente, e justamente, né? Pelos dados aqui é em dias, né? Em menos de, aqui é zero, no mesmo dia, né? Então, ela está com muita falha logo, logo inicialmente, né? Então, aqui vale a pena a gente investigar realmente, que pessoal, se a próxima falha está muito próxima, né? Então, assim, poxa, parece que ela tem falhas muito recorrentes, demora muito pouco para ela falar, não tem uma cauda muito longa, né? Apesar do que o nosso histograma, né, falar, a gente já fez o histograma, deixa eu ver se eu fiz, aqui fiz. Então, assim, puxa, aqui é até um dia. Então, assim, ó, em dias, né? Então, ó, a grande parte das falhas no mesmo dia, né? Então, assim, em horas, né? Então, poxa, tá parando muito por quebra de... Então, tem uma frequência muito alta, né? A gente até, no meio daquela monte de frequência de casos, eu tenho aqui, fácil, tem. No meio daquela... a gente fez aquela análise de foco, né? Olha, no meio daquele... A gente tem aqui, foco. A gente observou que aguardando o transporte é muito frequente, toda hora, mas isso é uma questão operacional, né? Está girando lá o ciclo dos caminhões, então toda hora falta um pouco de caminhão, é a tal da falta de caminhão, né? Falta de carga e falta de transporte, né? Está faltando o caminhão aqui, porque está aguardando o transporte, e está aguardando carga aqui, que ele ah, não tem caminhão para colocar a carga, né? Então, assim, isso é muito frequente. Isso aqui fala que, nossa, a quantidade de falha, de paradas que tem por aguardando transporte é muito alto, mas a quebra está muito alta também. Esse é o ponto que nós estamos falando aqui, né? Apesar de, né, assim, em termos de frequência, parecer pouco, né? Ó, tempo total, frequência de paradas 2%, mas, poxa, está parando muito, inclusive, né? Porque cada parada leva 9 minutos em média. Então, é uma parada importante, né? Então, assim, essa frequência realmente está muito alta. Porque você vê, pilot poucas vezes, né? Aqui tem é muito aguardando carga e tal, e tem manobras, né? Você não posso comparar com manobras, porque é questão operacional. Talvez eu nem possa comparar com a frequência de falta de caminhões no truck cycle, porque é operacional também. Aqui não, aqui é quebra mesmo, então está quebrando demais. Então, esse diagnóstico que a gente acabou fazendo por meio da
da Weibull nos diz que eu estou com uma taxa de falha decrescente, ou seja, falha, aqui é bem o a morte súbita, assim, né? Como a gente chama, né? Mortalidade infantil, se fosse um equipamento, né? Se fosse uma falha definitiva, que aqui tem um reparo, né? Que é entre falhas, mas é uma mortalidade infantil, né? Então, precisa cuidar disso, né? Bastante disso. Ou seja, os motivos provavelmente são motivos que podem ser estudados para a gente reduzir essa frequência. Então, a frequência está muito alta, ou seja, o tempo entre falhas está muito baixo, né? Frequência alta, tempo entre falhas muito baixo, do que eu esperaria, né? Tá bom? Então, esse é o diagnóstico geral que a gente faz desse primeiro PDSA. Notem que é um primeiro PDSA, né? Então, qual é o próximo caso? Qual é a próxima atitude a tomar aqui? Qual é o próximo PDSA, né? Então, essa é a pergunta que eu faço sempre. Vocês devem se fazer assim, ó. Aprendi já tem uma informação importante, né? Aqui na nossa mão. Posso usar essa informação para alguns cálculos, né? Mas de maneira geral, eu posso focar mais meu trabalho. Eu quero entender por que ele está com um tempo de falha muito baixo. Ele deveria durar mais, assim, em termos de durabilidade. Então, ele está durando muito pouco o tempo entre falhas, né? Between fails. Normalmente, a gente acaba nos acostumando com isso, mas se em média ele está também sendo reparado em 8, 9 minutos, é muita coisa para o terminal. Tá bom? Então, eu posso fazer. Que mudanças eu posso fazer que seja melhoria aqui? Vocês podem agora me ajudar, assim, né? Talvez para entender quais são essas causas que acaba falhando novamente e criar dispositivos que ele continue funcionando mesmo assim, talvez, não sei, se a gente pode fazer uma questão assim, olha, não precisa, às vezes essas quebras são muito pequenas, assim, que seja localizadas, muito frequentes, e fala, será que essa quebra ela, ela pode ser bypassada? Não, isso aqui, engenheiro de segurança, não deixaria fazer isso. Mas, às vezes, é uma coisa tão irrisória que ele fica parado e lá ele vai esperar alguém para religar um botão, alguma coisa, né? Será que é um motivo muito torpe, assim, falta de energia elétrica? Que muitas vezes esses portainers são elétricos, né? Existem os antigos que são a diesel, mas esses são elétricos, né? Às vezes está quebrado um sistema que não impede o funcionamento dele, que pode consertar enquanto o portainer está em uso, né? Pode ser também, né? Não sei, pode ser várias coisas que a gente pode fazer, né? Do outro lado, né? Essas quebras muito rápidas, né? Poxa, será que é uma coisa tão complexa e que eles voltam a trabalhar, né? Que a gente possa fazer um reparo muito mais rápido também, né? Então, a gente tem que estudar os motivos aqui. Precisa ter a base, então, dos motivos. Então, dado fundamental para o próximo passo nessa gestão, né, desse processo, né, para otimizar esse processo, no fundo, aqui eu estou falando de otimização, né, de processos, é você fazer a descrição e análise mais profunda desses motivos aí, porque tá parando muito rápido. Essa é a ideia, tá bom?